Saudações amigas para todos vós. Eu sou Lucinda Ferreira, novamente convosco, e hoje trago-vos novidades que certamente vos vão agradar. Obrigada pela vossa atenção e vamos a isto. Olá, queridos amigos, mais uma vez. Depois de vos ter falado da minha última descoberta da meditação, em que realmente as, as partes do nosso cérebro reptiliano, porque partilhamos com os répteis o mesmo tipo de cérebro instintivo sem emoções. Depois a parte do cérebro límbico, que tem a ver já com a evolução, com as emoções. E finalmente o cérebro, o neocórtex, que já tem a ver com ações evoluídas de grande intelectualização e o que nos distingue dos outros animais. Portanto, vemos as três camadas do nosso cérebro, a mais antiga, do reptiliano, dos instintos, que dirige as nossas funções vitais. Depois vimos o cérebro límbico, tem a ver com as emoções, e no final o neocórtex tem a ver com a nossa parte mais intelectual, com a nossa parte lógica. E também passámos assim a revista as frequências do cérebro, portanto, e sobretudo a influência que a meditação tem sobre essas funções e como isso nos melhora e como isso nos empodera e como o próprio sistema nervoso é central. O próprio sistema nervoso central é beneficiado por o abaixamento das frequências, e quando estamos em beta, portanto, estamos absolutamente conscientes do que estamos a fazer. Quando estamos em alfa, e já estamos mais serenos e vai baixando essa frequência do cérebro. E quando dormimos ou entramos noutras frequências ainda muito mais baixas, temos acesso à criatividade e a um mundo que nos transcende e que de outra maneira não chegaríamos lá. Portanto, poderemos elevar ou desativar essas frequências. O que acontece a partir do momento em que fazemos a meditação, que é a maneira de podermos controlar os nossos pensamentos, as emoções e as ações. E depois, como a nossa atividade cerebral também pode beneficiar o sistema nervoso, sabe? E um certo despertar nosso para uma nova realidade em que acessamos a mundos que nos empoderam, que nos transformam, que nos dão saúde, que nos fazem felizes. Portanto, foi essa descoberta da meditação que ultimamente me aconteceu, que eu tentei partilhar convosco no outro vídeo. Hoje, mas antes de continuar, vou-lhes pedir uma coisa. Estive a falar com uma amiga e ela disse: pede às pessoas que veem o teu canal que não se esqueçam de assinalar a sua passagem, de subscreverem o canal e de o partilharem, mas sobretudo deixarem comentário, porque o YouTube gosta muito disso, quer muito, quer dizer, dá-nos esta possibilidade de fazer os vídeos, mas quer que nós rentabilizemos o mais possível o nosso trabalho. E o que acontece é que muitas pessoas, minhas amigas, veem os vídeos no WhatsApp, veem os vídeos no e-mail e não vêm ao YouTube e não deixam lá sinal da sua passagem. E isso para mim não é tão simpático, porque o único prazer que eu tenho é perceber
que as pessoas veem, que lhes agrada, que lhes faz bem e que se sentem felizes. Isso a comunicação é uma espécie de uma coisa elétrica que eu realmente vivencio já há muitos anos. Eu fiz rádio durante muitos anos em Portugal, no estrangeiro, no Canadá, nos Estados Unidos, na China, no Brasil também, e em França, sobretudo, trabalhei na France Inter. E também na televisão, no Canadá, e por isso mesmo esta coisa de comunicar é um pouco eletrizante, a gente fica numa alegria tão grande, mas temos que ter o feedback, não é? O retorno do que as pessoas ouviram, gostaram, ou se não gostaram, podem dizer, não é? Porque não é obrigatório que gostem, mas é obrigatório entre aspas, quer dizer, era interessante que vissem. E se pudessem subscrever e deixar uma opinião, era ótimo. Portanto, já ficam com este recado como, digamos assim, uma maneira de me retribuírem. Sempre que eu estou a pensar em vós e que quero mostrar-vos coisas que eu descubro, é uma maneira de me retribuírem. E eu agradeço muito. E vamos agora hoje falar-lhes de uma coisa que foi assim, olha, eu já não sei qual é que me apaixona mais, mas eu tenho muitas paixões e então, sobretudo o conhecimento é assim uma coisa, não é que se os livros, lá está, o conhecimento, a fé, as artes e isso para mim. Então, a última coisa que eu descobri foi um livro interessantíssimo que se chama O Código das Emoções, do Bradley Nelson. E como estou muito ligada a HeartMath, Instituto da Califórnia, que fala sobre a matemática do coração e faz descobertas incríveis. Por exemplo, o Bruce Lipton fala da epigenética e da maneira como ele descobriu que realmente a parte genética não é assim tão determinante na saúde ou na doença dos indivíduos, mas que é o meio ambiente que determina como é que os nossos genes vão reagir. Depois temos o Joe Dispenza, que é um homem que ficou todo partido e acho que em 7 semanas ele se recuperou completamente. E como ele partilha connosco, com o mundo inteiro, os seus segredos. O Greg Braden também, um homem milagrado. Há dias li uma frase muito gira que é assim: devemos acreditar em milagres, mas estudar e trabalhar como se eles não existissem. Achei muito interessante. Então, hoje eu queria-vos falar desse livro, que eu ouvi falar nele, fui a correr comprá-lo e tenho estado a comer. Eu como os livros, sabem? Comer os livros, que é andar para trás, para a frente, sublinhar. Por isso é que eu acho que os livros nunca vão acabar, apesar de haver os YouTubes e as redes sociais e isso tudo. Os livros têm um encanto muito especial e é isso que de facto nós podemos ir lá às vezes que quisermos, podemos refletir, podemos comunicar com o autor, é maravilhoso. Então esse Código das Emoções diz fundamentalmente uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo milagrosa, digamos assim. Então é o seguinte: Deus é tão maravilhoso que ao fazer o nosso corpo, fê-lo de maneira que quando nos emocionamos, e as emoções fazem parte da nossa vida, temos que as bem dizer e as viver e agradecer, mas não nos podemos deixar dominar por elas, não é? Sobretudo se forem negativas, o medo, a culpa, a raiva e sei lá, eu já disse, a tristeza. A tristeza vai adoecer os nossos pulmões, o medo vai fazer mal aos nossos rins, ao intestino, porque todas as doenças começam primeiro na nossa mente e depois o corpo. Como eu ia dizer, Deus fez o corpo de maneira às emoções que nós vivenciamos serem limpas, mas se elas forem muito repetidas e muito intensas, o corpo não consegue limpar tudo. Então o que é que acontece? Essa emoção retida vai alojar-se, não sabemos onde, mas que não se perde, não. Estamos pior que o Lavoisier, nada se cria, nada se perde.
tudo se transforma, mas aquilo fica dentro do nosso corpo e começa ali a ter uma função e vai gerar então as doenças. Então o que é que acontece? O que foi descoberto foi o seguinte, é que uma emoção retida vai ter, de certeza, um papel no desenvolvimento de uma doença futura. Então, quando nós temos acesso a essa emoção que provoca um estado de espírito ou uma doença já somatizada, imediatamente nós podemos ficar curados. E isso acontece em N casos que o Dr. Bradley Nelson vai enumerando ao longo do seu livro. Eu estou-me a lembrar concretamente de um ou dois ou três, e são todos, ele tem imensos testemunhos no seu livro, de um senhor que tinha muita raiva à sua mulher, expressava, não é, aos seus filhos e sobretudo ao trânsito. E ele quase adoecia, porque as pessoas que têm raiva normalmente, têm muita raiva, normalmente têm que tirar a vesícula. Até se costuma dizer que têm maus fígados. O fígado sofre com isso, não é? Então ele procurou todas as terapias para se libertar daquela raiva que ele não conseguia dominar. E era violento. Ao saber da existência do Dr. Bradley Nelson, foi consultá-lo. Ele conseguiu descobrir esse estado de espírito dele ligado a algumas vivências terríveis que ele tinha tido antes. Então, quando ele conseguiu diluir esse trauma, imediatamente ele ficou curado. Tornou-se uma nova pessoa. Então ele ficou tão surpreendido que mais tarde acabou por voltar lá ao Dr. Bradley para perguntar como é que aquilo se realiza, como é que acontecia aquela libertação. Porque ele jamais sentiu raiva pela sua mulher, pelo seu filho ou mesmo pelo trânsito. Então foi explicado e foi estudado e foi aprofundado que quando nós nos libertamos de um estado negativo proveniente de uma emoção retida, essa patologia desaparece na totalidade no momento. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma rapariga de 23 anos que tinha arritmias consecutivas, não podia ir à academia, não podia fazer nada. E quando foi descoberto isso, que há várias maneiras de neutralizar essa emoção retida. Normalmente isso pertence aos terapeutas, mas em todo caso, o Brad Nelson, no seu livro, vai enumerando algumas maneiras de limpar essa crença negativa, retida, negativa. E um dos caminhos é através dos ímãs. Ela acha que um ímã do tamanho de uma moeda pode, através do meridiano do governador, é que eu estudei medicina tradicional chinesa, eu sou de letras, de artes, letras e comunicação, mas também meti o nariz nisso e fui muito boa aluna. Então, há o meridiano do governador, que termina aqui, neste sítio, e que vai por aqui, e que vai até ao sacro. E acho que eu não sou terapeuta de biomagnetismo, mas quando se passa aquele magnete, e há alguns magnetes especiais para cura, que os terapeutas conhecem, passa-se no meridiano do governador e a pessoa fica curada. É assim uma coisa. Mas ultimamente tem havido N coisas. Eu, por exemplo, estou a fazer kinesioterapia, que é outra maravilha. As nossas patologias são exatamente identificadas no momento através de testes musculares. Sabemos, por exemplo, a mim foi-me dito, você tem problemas no coração de ordem emocional, você tem problema no pulmão de ordem emocional.
Quando isso é diluído e nós fazemos reprogramações, que eu tenho estado a fazer também, e quando assumimos essas metodologias da kinesiologia, temos que esperar, a mim disseram que tínhamos que esperar 3 meses para o corpo assumir essa autocura, e eu creio que sim. Tudo aquilo em que acreditamos acontece, não é? Se a gente negar, já não vale a pena ir por aí, não é? E entretanto, diz que depois ficamos bem. E eu creio que sim, e já estou bem melhor. Entretanto, ainda descobri outra coisa, que é o biomagnetismo puro e duro, que foi praticado exaustivamente e estudado por um médico argentino chamado Durán, que faleceu, para nossa grande pena, faleceu há 3, 4 meses. Mas eu vi um vídeo que não podia ser falsificado, não é? Que me encantou e que mexeu profundamente na minha alma, que era a história de uma senhora de quase 80 anos, que foi ao doutor Durán, e o seu assistente, quando ela chegou lá, e estavam os órgãos de comunicação ali à volta para filmar tudo o que se passou, e portanto acredito que se procurarem biomagnetismo professor Dr. Durán, que vocês até encontrem esse mesmo vídeo, que é fantástico, fantástico. E então o assistente o que é que fez? Picou a pontinha do dedo indicador, tirou umas gotinhas de sangue, pôs numa preparação no vidro e depois projetou no computador, e ali imediatamente foi feita uma análise das patologias que a senhora tinha. Ela possivelmente poderia vir a ter uma trombose, porque havia trombos no seu sangue. O sangue estava muito descontrolado, com uma forma completamente doentia. Ela tinha outras patologias que eu agora não decorei completamente, mas que apreendi o essencial para mim, que foi a maravilha e a metodologia e a simplicidade daquele tratamento. Entretanto, o senhor fez aquele diagnóstico, passou ao senhor professor Durán, ela foi deitada numa marquesa, e de costas, ele foi verificando e confirmando os diagnósticos das suas patologias, e ora puxava uma perna, ora puxava um pé, e eu, como não sei aquela prática, não é? Eu só vi aquilo, e os órgãos de comunicação filmarem aquilo tudo. Entretanto, a partir do momento em que ele identificou todas essas coisas e confirmou a análise daquela preparação in vitro, ele começou a fazer o tratamento com magnetos, com magnetismo, não é? E então, passado um quarto de hora, a senhora regressou ao assistente e ele tornou-lhe a picar o dedo, e ela tornou a fazer a exposição no ecrã do computador da maneira como ela agora se encontrava, e realmente já estava tudo no lugar. E quando eu olhei para aquilo, disse: oh, maravilha das maravilhas, Deus é maravilhoso. Eu adoro viver nesta época, apesar das pandemias e dessas coisas, porque são tantos milagres, tantas maravilhas, tanto empoderamento, tanta autodescoberta, que realmente só saber que Deus vive em todas as células do meu corpo já bastava. Falar do campo quântico, então, é assim uma coisa que a gente diz: oh meu Deus, como é maravilhoso viver neste momento, eu saber que se eu acreditar e se eu quiser, que eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Bom, então o senhor, o médico assistente, torna a fazer a análise e vê-se que estava tudo perfeito. Então o médico, o Dr. Durán, fala com a imprensa e diz-lhe que ele, em 10 minutos, conseguiu, através do biomagnetismo,
daqueles magnetos que eles aplicam nessa situação, conseguiu curar aquilo que em homeopatia demoraria 6 a 8 meses. Digam lá que não é um milagre, digam lá que não é maravilhoso. E depois há outras técnicas, o Psyche, por exemplo, a auto-hipnose, que já é tão antiga, mas que também tem uma função incrível, AMDR, outra técnica. São tantas coisas que, se vocês tiverem curiosidade, escusam de tomar tantos químicos, se quiserem, tomem, não é? Porque há pessoas que só gostam dos químicos, mas os efeitos secundários têm o seu preço. Li há dias que a síndrome das pernas inquietas podem ter a ver com efeitos secundários de alguns medicamentos, não é? Por exemplo, e com a diabetes e também com o álcool, não é? Mas isso e outras coisas. Portanto, quem quiser, pois deve tomar os químicos, mas quem quiser ser usado e descobrir como é poderoso e como tudo está aqui à mão para quem quiser. Eu, por exemplo, todos os dias, hoje ainda não fiz, para fazer os vídeos não consegui. Eu faço Qigong, uma sessão de Qigong ou Tai Chi, e então é maravilhoso que quando acabamos, e isso pedi a todos os meus ouvintes que o fizessem também, são 2 minutos e apenas o pensamento, mandar para todas as pessoas que no planeta estão em sofrimento, têm fome, têm frio, têm guerra, estão doentes, estão sozinhos. A todos esses irmãos, quando nós acabamos o Tai Chi, com uma energia, não tem espaço nem tempo, estamos todos ligados pela intenção, não é? Nós fazemos uma prece para todos os irmãos, porque, como eu já disse no outro vídeo, todos vivem em mim e eu vivo em todos, e cada um de nós, tendo esta consciência, deve mandar muita luz, muita paz, muito amor, muita abundância, muita saúde, muita felicidade para todos os nossos irmãos que nos confins do mundo, da terra, na guerra, na doença, na solidão, precisam da nossa ajuda, e isso é precioso. E digo-lhes mais: o mundo nunca acabará enquanto houver amor nos humanos, enquanto estivermos ligados à fonte, à luz, à paz e ao amor. E isso é da responsabilidade de cada um de nós. E é por isso que a gente vê estes vídeos, conversa nestas coisas, para podermos evoluir e para podermos perpetuar o planeta no seu maior equilíbrio, na sua maior dádiva, porque a Terra é mãe e tudo nos dá. E a próxima, acho que vou fazer um vídeo, sabem sobre o quê? Sobre a maravilha que é o Sol, que curava todas as doenças quando não havia antibióticos, e que é maravilha e quando nasce é para todos. Obrigada, é uma alegria estar convosco e agradeço a vossa atenção, e também para vós, todos que vierem aqui, eu envio, e nunca se perde, porque nenhuma oração que se faz se perde nenhuma, e todas são atendidas. E portanto eu envio a paz, o amor, a saúde, a realização, o sucesso e, sobretudo, o despertar para uma vida melhor. Obrigada e até sempre. Obrigada. E não se esqueçam, subscrevam o canal.